Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Este é o programa Fé e Luta. É um meio para refletirmos sobre fé, o que é fé, o que faz a fé nas nossas vidas, por que precisamos de fé e principalmente com relação à luta. E como luta nós já explicamos, inclusive com o assessoramento, o apoio, as palavras, o conhecimento compartilhado, o testemunho de muitos teólogos aqui. Então, este é o espaço para entendermos o que é, mas a fé permite dúvidas, permite até juízos, que a gente julgue os fatos produzidos pelo ser humano, até mesmo por parte daqueles que afirmam-se crentes, com pessoas de fé. Aliás, eu diria que estas pessoas que se afirmam pessoas de fé, fazem questão de bater em seus peitos para dizerem que creem no poder de Deus, que Deus está no controle, que Deus é fiel, etc, etc, o rosário de colocações comuns é grande. Muitas vezes afirmado sem convicção, sem conhecimento do que cada uma das afirmações significa. Então, nós temos que julgar, avaliar, questionar, analisar e até criticar. Claro, é o que faremos agora. Durante o governo que, graças a Deus, digo eu, está no fim, este de Jair Bolsonaro, muitos crentes saíram dos armários, saíram das gavetas, saíram das sombras, afirmando uma série de coisas, mas encaminhando essas afirmações para a de que Bolsonaro é o Messias, o mito, o inalcançável, o inatingível, o incompreensível, grandioso Jair Bolsonaro para eles e para elas. Até agora, nessa campanha da justiça eleitoral para prender aqueles que pedem golpe militar, pastores são presos e choram, lamentam, porque acham que são perseguidos no seu direito à livre expressão, quando na verdade eles
se aproveitam do direito à livre expressão para fazer acusações, para ofender, para agredir. Daí vem a pergunta: mas isso o cristão deve fazer? Criticar, se basear em julgamentos injustos, se basear num movimento poderoso internacional associado com mesquinharias nacionais para prejudicar o país e roubar as nossas riquezas, por isso condenar pessoas que podem impedir isso em nome e com o nosso povo. Sem entender isso, é justo acusar uma pessoa de ser ladrão, de ser bandido, de ser isso e aquilo. O cristão deve fazer isso. Isto é coisa para cristão, para cristã fazer. Pregar ditadura militar, intervenção militar, que agora disfarçam de intervenção federal, é coisa para cristão e cristã fazerem. Fazer é coisa para fazer. Então são perguntas que a gente faz quando a gente vê cristãos se ajoelhando nas ruas pedindo por intervenção divina a cavalo da intervenção militar. Do ponto de vista católico, e aqui nós não trataremos tanto isto agora, nessa edição do Fé e Luta, se viu fascistas rezando o terço na rua. Mas o terço é para isso. Rezar o terço em favor de intervenção militar sob um movimento de injustiça contra pessoas que foram caluniadas, presas, injuriadas, com interesses oligopólicos, grandiosos econômicos para prejudicar o país. Então são perguntas, como também são perguntas aquelas sobre o comportamento de ditos crentes e cristãos e cristãs, principalmente no campo evangélico neopentecostal e pentecostal, que pregam a cura gay, que pregam o ódio à orientação sexual, o ódio ao casamento homoafetivo, e daí deriva inclusive para o racismo, para o machismo, para a humilhação das mulheres. Isso é coisa que cristão e cristã faça? O fato é que fazem. Não sou eu que digo, como vocês constatarão daqui a pouquinho, não sou somente eu que digo isso, não sou somente eu que constato isto, não sou somente eu que testemunha isso. Isto vem ocorrendo, inclusive, com ditos seguidores milicianos de Cristo. No Rio de Janeiro há milicianos, aqueles que terceirizam o gás para roubar das pessoas humildes mais taxas sobre gás, que terceirizam a segurança para cobrar taxas em cima da dita segurança que dão aos moradores e moradoras de favelas, aos milicianos de Cristo que contribuem com o tráfico de drogas. Até isso vem ocorrendo. Agora, o que explica tanta barbaridade? Eu trarei aqui uma palavra que me parece que é de um homem que cresce no conhecimento, nos estudos, nos contatos, nas leituras que faz. Trata-se do pastor Caio Fábio. Ele já esteve comigo aqui no canal, exatamente num programa Fé e Luta. Eu já fui daqui de Goiânia há alguns anos vê-lo e fiquei impressionado com uma pregação que escutei dele, juntamente com tantas outras pessoas, em Brasília.
Conheço os programas de Caio Fábio desde que ele era jovem. E me impressiona o quanto ele lê, estuda, se informa, procura conhecer a realidade. E agora vive um momento bom de reconciliação com o presidente Lula. Andou havendo desvios, ocorreram interpretações errôneas por parte dele com respeito ao presidente Lula. Ele diz que faz críticas ao presidente Lula para ele mesmo. Bom, aí tudo bem. Aí tudo bem. Pois o pastor Caio Fábio, que para mim tem autoridade, dá duas explicações para esse tipo de comportamento. Uma das explicações que ele dá, e eu rodarei para vocês agora o vídeo para que vocês ouçam, me convence. É sobre a leva de ignorância que domina os evangélicos pentecostais e neopentecostais. Eles são orientados a não estudar. E eu tenho conhecimento disso, inclusive aqui em Goiânia, de pastores que não são neopentecostais, mas que aconselham os seus crentes a não estudarem, a não fazerem cursos superiores, e muito mais, não fazerem pós-graduações como mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. e tal, porque isso enfraquece a fé. Está aí uma das explicações. Um dos setores mais ignorantes, mais analfabetos da sociedade brasileira se encontra entre os ditos pentecostais e neopentecostais, que no máximo aprendem a ler a Bíblia e ler as avessas, atravessadamente, de forma analfabeta e seccionadamente, selecionando aqueles textinhos que eles acham que conforta e nada mais. Isso não é suficiente para interpretar e entender a realidade complexa que vive o nosso país e o mundo de hoje. O nosso mundo de hoje vive o fim de um paradigma, de um modo de relacionamento entre as nações. Isso não se lê, não se entende jamais com afirmações rápidas de que Deus está no controle, Deus é fiel, tudo acontece por vontade de Deus. Isso não resolve a compreensão dos fenômenos de hoje. E a ignorância que serve de controle dos donos de igrejas, dos empresários, donos de igrejas, dos empresários da fé, esta ignorância serve a esses propósitos de dominação e manipulação dos inocentes. E aí vem a pergunta, mas e como é que pastores cultos, como aquele seu Milton que foi do Ministério da Educação, foi dito ministro da Educação do governo Bolsonaro, que deixou disparar uma arma, ora, um pastor, um teólogo armado, e a justificativa de que fazia coleção, disparou um tiro dentro do aeroporto, em Brasília. E aquele que é ministro do Superior Tribunal Federal, o terrivelmente evangélico, aí a pergunta, mas como é que esses homens que estudaram e que chegaram a doutorados e tal, são tão toscos, tão ignorantes, tão mentirosos, tão manipuladores? Caio Fábio também explica a razão. A razão é o moralismo vitoriano do século XVII, que tomou conta desta gente, que as faz preconceituosas contra LGBTQIAP+, contra homossexuais, contra o ministério feminino, por exemplo, em algumas igrejas, contra casamentos homoafetivos, sem conseguir explicar, fazendo voltas e malabarismos para explicar o que não explicam. Apenas agem por farisaísmo.
É isso que explica gente de igrejas tradicionais, históricas, sendo tão tosca e achando que Bolsonaro atendeu aos seus interesses e à sua agenda moralista, pietista. Ouçamos esse pedaço de vídeo que eu recebi, certamente de uma longa entrevista dada pelo famoso pastor Caio Fábio, que serve bem para esta reflexão que fazemos agora. Vejamos aí. Mas os evangélicos não, é o pessoal mais inculto da sociedade, eles foram ganhos nos bolsões de deseducação, de desoportunização, nas grotas mais abandonadas da terra. Foi daí que eles foram trazidos. O máximo que lhes é concedido é o estímulo para aprenderem a ler, para poder ler a Bíblia e só a Bíblia. Não tem nada a ver com cultura. Em geral, muitos desses pastores abominam as universidades, porque eles dizem a vida inteira que a universidade tira a fé dos jovens. Então, se o jovem puder arranjar logo um emprego e não ir para a universidade, é melhor, ou no máximo um curso técnico, para não ter que se aprofundar em nada, e aí eles dizem que se aprofundar vai perder a fé. Então, conclusão, é a manutenção de um grupo estupidificado, na maioria das vezes. E outra coisa, os estudos feitos, e aí eu ia citar o melhor de todos os livros, que é um livro chamado A Guerra pela Eternidade, de um pesquisador americano chamado Benjamin Tautenbaum. É um livro maravilhoso. Ele se infiltrou com Steve Bannon, entrou nos grupos olavistas e similares nos Estados Unidos e em outros países. A conclusão é estarrecedora. Esse negócio cresce no ocidente da Terra apenas onde existem religiões de magia. Como assim? Religiões que alguém pode chegar e dizer assim, pode vir para a igreja no meio da pandemia porque Deus não vai deixar você pegar a Covid. Isso é magia. É magia que os cultos de matizes africanas e afro-ameríndias não alimentam. Você vê que todos os candomblecistas, umbandistas e todo mundo se vacinou. Agora, quem é que não se vacinou, demonstrando que é o grupo mais mágico do país? Foram os pentecostais, sobretudo. E os presbiterianos, batistas e os históricos, que se vacinaram, no entanto, ficaram do lado do Bolsonaro não por causa exatamente disso, mas porque eles foram assolados, desde há 20 anos atrás, por uma onda puritana, que os levou para o século XVII. É aquele negócio rigorosíssimo, horrorosíssimo. Então, a pauta de costumes defendida pelo governo Bolsonaro entrou como uma luva para eles. E aí eles radicalizaram ao ponto de também dizerem, como todos os outros grupos pentecostais e neopentecostais, de que quem quer que votasse em candidatos da esquerda seriam excomungados, expulsos, ostracizados e por aí afora. Então, a razão pela qual isso cresceu tanto nos Estados Unidos e cresceu tanto aqui foi exclusivamente por causa dessa base, que é enorme. Você vê o Likud em Israel com 15%, 20% do parlamento, já manteve o Netanyahu há mais de 20 anos no poder. Não precisa ter maioria, num parlamento. Está falando que aqui a gente pode viver alguma coisa próxima iraniana. Teocracia. Uma teocracia de ayatolás evangélicos iranianos. Só substituindo esse pessoal. Que foi o que a gente teve. A gente teve no governo Bolsonaro uma espécie de teocracia tabajara. Muito obrigado, pastor Caio Fábio, por esta contribuição que ajuda e ilumina a nossa reflexão. Ao contrário de tudo isso é a fé. A fé não é receber respostas prontas para as nossas dúvidas. Não é receber consolo engavetado e alcançado no início ou no final de um dia difícil. A fé não é receber tudo resolvido em nosso mundo. A fé é um engajamento sem medida de pessoas no projeto representado, encarnado, instituído por Jesus, de salvar a humanidade. E este projeto de Jesus é exatamente antimoralista, antifarisaico, anti-juízo, com base na moral dominante, como os fariseus do tempo dele faziam. Esta fé é necessariamente anti-domínio opressor. Com base nesta fé é que
conseguimos escutar e entender Jesus chamando César de raposa e chamando os fariseus de túmulos caiados, de cobras venenosas, como dizia João Batista, víboras. A fé nos permite entender de onde vem a opressão, mas nos permite um engajamento tal no avanço, no compromisso com esse projeto de reino para mudar este mundo. E não nos deixarmos barrar por esses poderes que colocam diques diante do reino para que ele não avance nas mudanças que precisamos experimentar como direito humano, como direito que o próprio Deus em Jesus experimentou. Isto é fé. Fé madura, fé que amadurece, não retira as crises e sofrimentos assim, num passe de mágica, de forma mágica, como acusou o pastor Caio Fábio, no primeiro ponto em que ele fala da criação mágica, do magicismo criado pelo pentecostalismo, neopentecostalismo conservador em nosso país. Fé não tem nada a ver com mágica, com fé mágica, com esperar curas miraculosas, mas fé é busca e luta constante e permanente como um direito às soluções. É bem ao contrário do que pregam os senhores da mágica medieval e os senhores pietistas moralistas do século XVII. Então, esse é o projeto de fé. É um avanço permanente em direção à realização do reino de Deus aqui e agora, aquele mesmo anunciado por Jesus, perseguido por César, com o apoio do templo em Jerusalém, que em colaboração ajudou a crucificar e a turvar as mentes populares. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã no programa Mergulho nas Notícias, às 11 horas, quarta-feira. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.